Graciane, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Quem trouxe a sua Bíblia, diga amém, Jesus. Quem não trouxe, diga eu vou colar do telão. Vai colar do telão, mas não deixa. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. É um texto muito conhecido, mas eu quero apenas fazer uma reflexão sobre ele, como toda a Santa Ceia assim a gente já faz. Nós vamos fazer uma breve reflexão. Lucas capítulo de número 15. Você vai lá no versículo de número 11. Lucas 15, 11. Glória a Deus. Lucas 15, 11. Deixa eu perguntar, né? Vai que tem, né? Deixa eu conhecer. Tem alguém que nos visita hoje, aqui pela primeira vez? Então, sozinho com a sua mão, deixa eu conhecer você. Tem alguém? Deixa eu ver. Aqui, Deus abençoe, que alegria recebê-la, viu? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Tem mais alguém? Aqui também, Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Lá atrás também, quanta gente, louvado seja Deus. Vamos aplaudir a Jesus pela vida deles. Puxa vida, que alegria, viu? Nos sentimos honrados. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Obrigado, viu? Obrigado. Você que está nos visitando, foi um prazer ter vocês aqui, tá? Muito obrigado. E uma forma de nós agradecermos vocês é lá na saída. Na saída nós temos um presente para entregar para vocês. Nosso muito obrigado, nós queremos muito mais, queremos dar um abraço, queremos apertar a sua mão, mas ainda estamos impossibilitados disso, mas receba-se o abraço da igreja, receba-se esse abraço dessa igreja que é uma família, né? Com todos os defeitos, acertos, mas nós somos uma família, não deixamos de amar. Então sejam muito bem-vindos, muito obrigado e volte mais vezes também em nome de Jesus. E não esquece, na sua saída aí, de pegar o seu presente, tá bom? E falando de presente, se você quiser dar um presente para alguém, tem livro do Vinícius lá, tá? Vinícius Pianelli, tem o livro dele aqui que tem sido uma bênção de Deus. Se você quiser comprar, dar de presente para alguém, tem na loja lá também. Eu não sei se ele está aqui, mas mesmo que ele não esteja, compre, depois pede para ele autografar. Uma honra, tem sido uma bênção esse livro aqui, viu, gente? Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Os que acharam, digam amém, Jesus. Diz assim a palavra de Deus: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer de necessidade. E chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual o mandou para os campos a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando-se em si, em algumas traduções diz, caindo em si, disse: quantos empregados meu pai tem em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu, e pequei contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado de filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado de filho. O pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe o anel na mão e a sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-lhe perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu uma música e as danças. E chamando dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele disse-lhe: veio teu irmão,
e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nos alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido, e agora foi achado. Fecha os seus olhos. Pai, obrigado pela tua presença, Deus. Nós sentimos a tua presença neste lugar. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos à mesa da ceia, um momento tão especial, mandamento que o Senhor nos ensinou. E eu quero, Pai, que não sejam as minhas palavras, por mais curtas e breves que sejam, não sejam as minhas palavras a falar agora, mas seja, Deus, o teu Espírito como uma semente que será lançada em terras que são férteis. Eu sei, ó Deus, que muitos corações vão receber dessa palavra, tantos aqueles que aqui estão, como aqueles que estão nos seus lares. Eu não tenho dúvida, ó Deus, que receberão da tua palavra. Mas, Pai, eu sei que infelizmente muitos ouvirão e permitirão com que a ave venha roubar, ou talvez permitirão, ó Deus, que os espinhos venham sufocar, ou talvez possa existir neste lugar coração tão duro, ó Deus, que seja lançado a semente, mas não tenha força para criar as suas raízes e fazer assim o que o Senhor tem para fazer. Mas, Pai, independente de qualquer coração, trabalha para que aqueles que estão distantes se voltem ao Senhor, e aqueles que estão, ó Deus, preparados, que se tornem ainda mais fértil, ó Deus, diante da Tua palavra. Assim eu oro, e desde já te agradeço, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero ser muito breve, mas eu quero compartilhar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Hoje pela manhã eu estava orando em cima dessa palavra, em cima desse texto, e quando eu comecei a orar, me veio logo à cabeça uma imagem de uma grande pintura, de um grande quadro. E se nós pudéssemos resumir de uma tamanha obra-prima essas três formas, essas três parábolas que Jesus, contando sobre a ovelha perdida, contando sobre a dracma perdida e agora falando sobre o filho pródigo, nós poderíamos classificar como um dos maiores quadros, uma das maiores pinturas, uma das maiores obras-primas que alguém poderia ter expressado, alguém poderia ter colocado em uma tela. Seria talvez hoje um dos quadros mais observados e talvez mais desejado por pessoas, mas não simplesmente pela beleza da história, como ela é contada, narrada pelo próprio Jesus. Mas a narrativa não se mostra simplesmente pelos atos do que acontece de uma história, que talvez comova algumas pessoas que nem conhecem o Evangelho, sintam-se tocadas por isso, mas isso é muito mais. Nós podemos resumir esse capítulo 15 do livro de Lucas como o Evangelho da Graça, sobre o amor de Deus, sobre como Cristo, como olha para nós até os dias de hoje, quem nós somos, quem Ele é, o que é o papel de Jesus quando Ele veio para essa terra para nos resgatar do pecado. Essa prova do capítulo 15 é a maior demonstração da graça e do amor que Cristo tem pela minha vida e pela sua vida. Nós podemos imaginar, ou melhor, nós nem podemos imaginar a imensidão desse amor. Nós nem podemos imaginar o quanto Deus é apaixonado por nós, independente do que aquilo que nós praticamos, cometemos. O amor dele é muito grande e é intenso pelas nossas vidas. E quando a gente começa a entender todo esse processo desse amor, algumas atitudes, alguns posicionamentos, algumas coisas da nossa caminhada, ela começa a mudar, porque ninguém gosta de magoar aquele que a gente ama. Nós não queremos ser magoados por pessoas que nós amamos, e nós também não queremos magoar quem nos ama. Esse é o sentimento que nós precisamos ter em relação ao Evangelho. Podemos errar, podemos até falhar, mas isso não pode ser uma prática, algo desejado, algo planejado no nosso coração. Queridos, quando Jesus está contando essa parábola, à volta da sua mesa existem publicanos, líderes religiosos.
Se tem algo que ultimamente, ou melhor, sempre foi uma escória da igreja, e quando eu falo de igreja, não falo de instituição, não falo de placa, eu falo daquilo que Jesus estabeleceu sobre a vida de Pedro, a igreja de Cristo. Se tem algo que atrapalha esse processo, chama-se religiosidade. A religião, na verdade, a palavra religião é religar-se a Deus, mas o ato da religiosidade, da prática da religiosidade, é o que infelizmente tem matado muitas pessoas dentro da própria igreja. É onde tem sufocado, porque a religiosidade ela sufoca, ela aprisiona, e Cristo é liberdade. A prova de que Cristo é livre nos dá a liberdade de nós tomarmos as decisões que nós queremos, porém sabemos que vamos ter a consequência da quais nós plantamos, isso é inevitável, é a prova desse texto que nós acabamos de ler do filho pródigo. Notamos que quando esse filho, narrado por Jesus, ao redor da mesa, Jesus contando religiosos, líderes, políticos, homens sentados junto com Jesus, esperando o momento porque Jesus errasse ou falasse alguma coisa, para que eles pudessem ali de alguma forma condenar Jesus. Jesus, depois de contar a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, Jesus começa a falar de um pai que tem 2 filhos. E o que nós entendemos aqui, que esse pai era um homem de grandes propriedades, era um homem de grandes riquezas, e a Bíblia vai dizer que um deles chega diante do pai e diz: pai, me dá a tua parte. E quando ele pede, notamos que esse pai não tenta convencer o filho a não fazer. Se você for observar a parábola da ovelha perdida, Jesus foi atrás da ovelha, o pastor foi atrás da ovelha. Quando você vai observar a parábola da dracma perdida, a Bíblia vai dizer que a mulher procura pela dracma. Mas aqui, a consciência do homem, Jesus é isso que ele está dizendo. Quando esse filho diz: olha, me dá a minha parte, nós não vemos um pai dizendo: olha, melhor você não ir. Porque nós entendemos que Jesus nos deixou livre para as nossas decisões e escolhas. Como eu disse, você pode decidir o que você quiser. Você pode sair daqui hoje, depois de participar da mesa, da ceia, do corpo, do sangue de Cristo, e você pode voltar às suas velhas práticas lá fora. Jesus te instrui, Jesus te mostra. O lado de dentro da casa é sempre melhor do que o lado de fora, mas o que nós entendemos aqui é que Cristo nos deixa tão livre, que Ele dá o direito do livre-arbítrio de você decidir por aquilo que você quiser. Só que existe algo inevitável na nossa vida. Qual é, pastor? A lei da semeadura. Nós somos livres para plantar, mas nós somos reféns da colheita daquilo que nós plantamos. Esse menino, ele disse: eu quero a minha parte. E quando ele disse: eu quero a minha parte, ele estava dizendo: o que está dentro da casa é muito melhor, ou melhor, o que está fora da casa é muito melhor do que aquilo que está dentro. E nós notamos que esse menino, ele mata o seu pai, porque alguém só pode pedir uma herança quando alguém morre. Esse menino mata o pai dele dentro do coração dele. Esse menino mata o pai dele dentro do coração dele. E a Bíblia vai dizer que por causa disso, enquanto havia riqueza, enquanto ainda ele tinha bens para gastar, a Bíblia vai dizer que ele desfruta dos melhores, porque essa é a atração que o mundo tem para as nossas vidas, de apresentar o que é melhor. O diabo tem esse poder de persuasão na vida de muitas pessoas e mostrar que dentro da casa muitas vezes é chato. E é muito melhor nós pesquisarmos, procurarmos coisas que estão lá fora. Esse é o sentimento do diabo. Quantas pessoas, e eu falo isso diretamente também aos jovens, os adolescentes que aqui estão nos ouvindo. Muitas vezes olhamos para o lado de fora e imaginamos que o lado de fora da casa é muito melhor do que de dentro. Isso é uma grande ilusão do diabo. Porque da mesma forma que o diabo apresenta, é a mesma forma que o diabo vai cobrar. Lembra da história do cartão de crédito? É assim que vai acontecendo. Às vezes nós não vemos o resultado na hora e nós achamos: mas isso não tem nada a ver. E de repente nós começamos a tomar atitude e começamos a ter a confiança e a segurança de que nada vai acontecer. Mas a resposta é como um cartão de crédito. Dia 5, dia 10... dia 15, dia 20 vem a fatura. Uma hora isso será cobrado de cada um de nós. A Bíblia vai dizer que esse rapaz, ele começa a perder tudo, porque você tem algo quando ele pede, preste muita atenção e guarda isso no teu coração, irmãos. É apenas uma reflexão para a gente
sentar daqui a pouco e participar da mesa da ceia. Se tem algo que acontece no coração desse jovem, é uma palavra chamada autossuficiência. A autossuficiência te leva para longe do Pai, te leva para longe da segurança do Pai. A autossuficiência te faz você afastar daquilo que te traz segurança e faz você viver a segurança própria, individual, sozinha, segura no seu próprio coração, achando que você é suficiente para comandar e para fazer tudo segundo aquilo que você entende que é melhor que faça. Escute isso. Esse jovem teve no seu coração uma autossuficiência. Eu não preciso estar na casa do Pai. Eu sei me virar sozinho. Eu sei resolver os meus problemas sozinho. Eu sei o que eu estou fazendo. Esse é o grande problema do dia de hoje. E é por isso que tem muitas pessoas que acabam errando. Por quê? Porque elas acham que conseguem segurar. Elas acham que elas conseguem até dominar o pecado. E isso não dá. Escute isso. Não dá para brincar com essas coisas, irmãos. Ou melhor, não temos mais tempo de brincar da gente ser crente. Não dá mais tempo. Porque... irmãos, as coisas estão se funilando. É só alguém que não queira ver o que está acontecendo para não entender o que está acontecendo. Só que a autossuficiência, ou achar que eu posso longe da casa do Pai. E quando eu falo da casa do Pai, não estou dizendo para você da questão da religiosidade, irmãos, da instituição, mas sim da essência do amor de Cristo, da presença. Estar aqui é parte da intimidade que você tem com Cristo, mas isso não é tudo, é a tua vida em particular com Deus, que te leva na proximidade e na dependência daquilo que Deus é na sua vida. Mas a autossuficiência dele faz embora. Porém, eu vou resumindo a história para que a gente possa encerrar. A Bíblia vai dizer que com o passar do tempo, porque longe de Deus, você pode até ter, mas você não tem controle sobre aquilo que você tem. Você pode até adquirir, porque essa é a sensação que o diabo muitas vezes promove no coração das pessoas. Eu não estou na igreja, eu não sou dizimista, eu não sou fiel a Deus, mas olha, eu tenho uma estabilidade, eu tenho um trabalho, não falta comida na minha casa. Há uma mentalidade tão pequena nisso, irmãos. Porque é isso que o diabo quer, que você trabalhe no teu coração, na tua mente, que você não é dependente, lógico, da religiosidade não, mas a nossa dependência é em Deus. E como o diabo tem trabalhado? Não, você não precisa mais disso. Só que com o passar do tempo, a Bíblia vai dizer que longe da casa, da presença do Pai, do controle do Pai, da administração do Pai, do cuidado do Pai, aquilo que era para ser bênção na vida dele, passou a assumir das suas próprias mãos e começou acabando. E foi acabando. E a Bíblia vai dizer que veio uma fome tão grande. Ele já não tinha mais os seus bens. E a Bíblia vai dizer que ele começa então a colher dos frutos. A colher dos frutos. Passando-se fome, desejando comer de bolotas, da comida dos porcos. Queridos, é isso, e eu não posso deixar de falar. E é isso que o diabo tem apresentado como um prato hoje no mundo. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. O diabo tem tomado conta de tantas coisas, de tantas famílias, porque se afastaram, porque saíram de perto. Irmãos, a dificuldade ela vem para todos, quando a gente está em Cristo e quando a gente não está em Cristo. A dificuldade vem para todos. A diferença de estar em Cristo é que o provedor, o cuidador, é que ele vem sobre as nossas vidas. A Bíblia vai dizer que esse menino um dia caiu em si. E a única forma de nós termos mudança na nossa vida é quando nós reconhecemos que nós precisamos de uma mudança na nossa vida. É impossível haver uma mudança se não houver um reconhecimento, se não houver um desejo de uma mudança dentro de nós. Aquele jovem caiu em si. Ele disse: eu pequei contra os céus e eu pequei contra o meu pai. Na casa do meu pai até o empregado come de pão e eu estou aqui comendo disso. Deixa eu dizer algo para você, que se não seja apenas um alerta, e para você que está em casa também da mesma forma. Nunca se afaste da presença daquele que cuida da sua vida. O mundo ele é muito atrativo, e eu falo isso mais uma vez, voltando-se aos jovens e aos adolescentes principalmente.
O mundo oferece muitas oportunidades, que aos olhos parecem ser bons, mas na verdade é o princípio da destruição. Deus não negocia com o pecado. Eu vou dizer de novo, Deus não negocia com o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele não negocia com o pecado. E se é uma palavra que arde no meu coração nessa manhã, para que o Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração, é para que nós possamos nos arrependermos dos nossos pecados, que possamos voltar ao primeiro amor, que possamos olhar para dentro de nós, que possamos analisar as nossas vidas e vermos o quanto distante, e muitas vezes nós não percebemos o quanto nós estamos de Deus. Aquele jovem disse: eu preciso voltar para minha casa. E quando ele vem com aquele discurso, dizendo: olha, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o meu pai, eu já não sou digno mais de ser chamado de filho. De longe, note-se que de longe o pai não foi buscar. Mas quando ele está voltando para sua casa, porque quem saiu da casa sabe aonde que é o endereço, não esquece o endereço não. A ovelha precisou ser buscada, a dracma precisou ser encontrada, mas o filho sabia o endereço da sua casa. Nós sabemos aonde é o lugar que nós temos o maior conforto, é na presença de Deus. E quem conhece a presença de Deus, quem saiu da presença de Deus, sabe quanto é importante estar na presença de Deus de verdade. Quando ele está de longe, o pai à vista, e a Bíblia vai dizer que o pai corre até ele. Louvor, oficiais, já pode se preparando já. A Bíblia vai dizer que o pai corre até ele, o pai lança-se no colo. E a Bíblia vai dizer que o pai começa a beijá-lo. O pai manda dizer para trocar as suas roupas, trocar as suas vestes, colocar o anel no dedo, colocar uma sandália nos pés. E aqui que eu acho lindo e maravilhoso, é que quando está vendo uma festa porque alguém se arrependeu, de repente um irmão mais velho aparece. Esse irmão mais velho fica observando de longe o que está acontecendo. E de repente ele olha e diz a um dos empregados: o que está acontecendo? Olha a fala do empregado, preste atenção. O seu pai encontrou com o seu filho, com o seu outro filho, seu irmão. E ele está preparando uma festa, há uma alegria naquele lugar. Ele reivindica a presença do pai e diz: pai, eu fiz de tudo para o Senhor, cumpri todos os mandamentos. E aqui que eu acho maravilhoso, o pai vai dizer para ele: filho, tudo que é meu é seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito para eu matar e fazer uma festa com os meus amigos. E o pai diz: tudo que é meu é seu. Isso aí mudou o meu pensamento do que é o Evangelho. O pai disse: tudo que é meu é... Só que ele não estava satisfeito com isso. Ele estava preocupado com o que estava acontecendo com o outro irmão. E é isso que muitas vezes acontece por causa dos nossos olhos fechados para as coisas que são da religiosidade. Por que Jesus estava contando isso? E eu encerro aqui por causa do tempo. Jesus estava se referindo a esse filho mais velho, justamente se referindo aos publicanos religiosos, que estavam questionando porque Jesus estava sentado com pecadores. Você sabe o que acontece hoje, irmãos? A igreja não é um lugar para sãos, a igreja é um lugar para pessoas doentes. E quando eu falo de igreja, não estou dizendo de novo instituição, estou falando do que é realmente a essência do evangelho da igreja. A igreja é esse lugar, a casa de Deus, a presença de Deus é para quem está doente. Só que muitas vezes nós condenamos os que estão com desejo de ser curados. Note que a primeira parábola, quando terminou, a Bíblia vai dizer que houve festa nos céus. Quando a ovelha foi encontrada e trouxe a ovelha para casa, a Bíblia vai dizer que houve festa. Quando aconteceu de encontrar a dracma, a Bíblia vai dizer que aquela mulher fez uma festa. E aqui a parábola termina dizendo que o pai estava conversando com o filho, e o filho estava dizendo para o pai: olha, mas o Senhor não deu um cabrito para eu matar. E o pai estava dizendo: o que é meu é seu. Note-se que a parábola não termina com festa. Estava numa festa, mas não termina com uma festa nos céus por causa do arrependimento. Por quê? Porque Jesus deixou a porta aberta.
Jesus estava dizendo para o religioso e para todos que estavam ali: o evangelho não tem seletivos, o evangelho tem decisões de quem queira, porque quem quer mudança, o evangelho está pronto para transformar. Quem quer vida eterna, o evangelho é o caminho que prepara para a vida eterna. Quem quer transformação, o evangelho é a transformação em Cristo Jesus. E essa manhã Jesus abre a porta para dizer: sejam todos bem-vindos. A escolha e a decisão é de cada um de nós.